O assunto para essa semana é as reformas religiosas, não é isso? Vamos olhar o que foram essas reformas? Vamos acompanhar? As reformas religiosas foram movimentos que ocorreram durante o século XVI na Europa, provocaram a dispersão da população, que antes estava reunida apenas na Igreja Católica, para outras religiões, também cristãs, mas que não se submetiam mais aos dogmas católicos e à autoridade do Papa. A gente observa e a gente lembra das nossas aulas anteriores da Idade Média, que a Igreja Católica tinha um poder e era a religião que comandava. Né? Isso, então, com essas reformas do século XVI, vão ser criadas e outras religiões, né, cristãs, é interessante falar, e que questionam alguns dogmas, alguns segmentos da igreja. Né? Vai surgir alguns pensamentos contra essa igreja católica. Desta forma, quando falamos em reformas religiosas, estamos nos referindo também à reforma protestante, né? Caracterizada por diversos movimentos que questionaram a igreja católica quanto à contra-reforma. Movimento organizado pela própria igreja católica para conter o avanço da reforma protestante. Vamos ver como foi? Como é que estava contextualizada essas reformas? No século XVI, se iniciou na Europa, ainda sob influência do Renascimento, que a gente já estudou, um movimento cultural que buscou resgatar os valores da antiguidade clássica e se opor ao período medieval. Dentre as principais características do Renascimento europeu estava o humanismo, uma nova concepção filosófica marcada pelo antropocentrismo. Como a gente falou, coloca a razão, coloca o homem, coloca a ciência no centro, tira a questão religiosa, né, o teocentrismo, e coloca o homem. Isto é, o humanismo colocava o ser humano como principal criação divina. Desse modo, o humano acabou ocupando um lugar central no mundo, e isso marcou uma nova relação do homem moderno com a religião. Em conjunto a isso, houve a valorização do racionalismo, ou seja, a busca do conhecimento pelo uso da razão e da reflexão. Esse processo impactou de muitas maneiras a sociedade moderna. Na esfera religiosa, também foi responsável por influenciar a reforma protestante. E quando ele vai para o uso da razão e da reflexão, também ele está falando muito da ciência, da comprovação de algumas coisas que até então era fé, era tido como inquestionáveis. Então vamos para o campo da razão para tentar explicar alguns fenômenos, algumas coisas. Reforma protestante. No início do século XVI, a Igreja Católica havia intensificado algumas ações que eram amplamente criticadas, inclusive por membros do clero, mas também por nobres e camponeses. Quando a gente fala clero, vamos lembrar que a gente está falando de pessoas, né, ligadas à própria Igreja Católica. A gente pode pensar aqui o bispo, o arcebispo, o padre, não é isso? O papa. Então, quando falar de clero, a gente sempre vai estar retomando, ligando à Igreja Católica. A principal delas era o oferecimento de indulgências, né, que era a remissão dos pecados, a quem doasse qualquer quantia para a igreja. O que eram as indulgências? Então, para eu para Deus me perdoar de um pecado, né, remissão do pecado, eu tinha que doar alguma coisa à igreja. Então, as indulgências eram como se fosse uma vendida. Elas eram vendidas para a salvação do homem. Então, eu matava alguém. Vamos dizer que eu matei aí alguém. Então, como é que eu posso me redimir desse pecado? Então, eu vou na igreja católica e dou alguma coisa, né? Então, a Igreja Católica, na verdade, vendia essas indulgências no século XVI, né? Aí eu trago a imagem para vocês de alguns reformadores que fizeram parte dessa reforma. A primeira eu tenho Lutero, que é a mais famosa, não é isso? Eu tenho Calvino. Tenho mais, mas eu vou falar nessa aula mais ou menos desses dois, tá certo? Vamos lá? Luteranismo. Em 1517, um monte germânico chamado Martinho Lutero, que já havia feito pregações contra a venda de indulgências, escreveu 95 teses que criticavam a igreja e as propagou pela porta da catedral, cidade do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje está localizada a Alemanha. Essas teses rapidamente se espalharam e ganharam adesão de muitas pessoas, chegando também ao conhecimento do Papa Leão X. Isso provocou um conflito entre Lutero e a Igreja. É isso? Como resultado do conflito, Lutero acabou
excomungado em 1521. O professor que é excomungado, ele foi expulso pela Igreja Católica, ele foi expulso da religião. Contudo, suas teses haviam conquistado muitos adeptos. Quem fazia parte? Entre a nobreza germânica da Alemanha, né? Lutero ganhou apoio como forma de contestar o poder da Igreja Católica, já que os camponeses, as teses também conquistaram apoio e influenciaram o surgimento de movimentos que reivindicavam a divisão das terras. Por quê? Porque os camponeses eram quem saía perdendo nessa divisão das terras, e às vezes nem existiam camponeses que tinham terras, eles trabalhavam para outro. E lembrando que a Igreja Católica era muito rica, então ela tinha muita terra, então ela tinha muitos camponeses que trabalhavam para ela mesma. Lutero, por sua vez, para não perder o apoio dos nobres, que lhe garantiram proteção em relação à Igreja, optou por condenar os movimentos camponeses, que já se inspiravam em suas ideias. Quer dizer, ele vai ser contra esse movimento porque ele tem que defender esses nobres, e os nobres precisavam desses camponeses para trabalhar nessa terra. Já excomungado da Igreja Católica, Lutero fundou uma nova religião, que ficaria conhecida como luterana. Entre suas principais características, podemos destacar salvação pela fé. Ao contrário do que ocorria com a venda das indulgências, o luteranismo acreditava que a salvação era fruto da fé das pessoas, diferente da igreja. Livre interpretação da Bíblia. Antes da Reforma Protestante, a Bíblia era conhecida apenas em latim. Com a Reforma, passou a ser traduzida para outros idiomas, já que Lutero defendia que cada cristão deveria ler e interpretá-la livremente, o que permitiria também um contato direto com Deus. Porque é importante a gente lembrar que na Idade Média só quem sabia ler a Bíblia era a Igreja Católica. É isso? Tradução dos cultos. Assim como a Bíblia, as missas católicas eram rezadas apenas em latim. Poucas pessoas entendiam, Com a Reforma, os cultos protestantes também aconteciam em outros idiomas. Então imagine hoje a gente ir para um culto religioso e ela ser falada em latim. A gente entende muito pouco. Não é isso? Além dessas características, podemos citar algumas. A não adoração de imagens e santos e a condenação do celibato. Quer dizer, Lutero vai ser contra a questão de imagens. Ele vai discordar diretamente da Igreja Católica disso. A Reforma Protestante, contudo, não ficou restrita à região da Alemanha e ao luteranismo. Outros movimentos e religiões surgiram nesse momento na Europa, compartilhando de ideias semelhantes. Vamos ver quais foram elas? O calvinismo. João Calvino foi um líder religioso francês. Então a gente sai da região da Alemanha e vai para a França, que viveu grande parte da sua vida na Suíça, onde, a exemplo de Lutero, defendeu transformações na Igreja Católica. Ele era contra algumas coisas que a Igreja Católica fazia na época. A partir de suas ideias, surge uma nova religião, conhecida como calvinismo, ainda que Calvino se opusesse a esse termo. Uma das principais diferenças entre o calvinismo e o luteranismo é que a doutrina de João Calvino acreditava na predestinação, ou seja, a crença de que as pessoas já estavam predestinadas a serem salvas ou condenadas por Deus. Bem complexo aí, né, gente? Dessa forma, seria possível identificar alguns sinais de que uma determinada pessoa era predestinada, como, por exemplo, riqueza material. O calvinismo não ficou restrito à Suíça, influenciando protestantes em outros países, como a França e a Inglaterra. O anglicanismo. A Inglaterra também passou por um processo de reformas e rupturas com a Igreja Católica, dando origem ao anglicanismo. O caso inglês se instituiu de forma diferente, tendo sido liderado pelo próprio Henrique VIII. Almejando se divorciar de sua então esposa, Catarina de Aragão, sob a justificativa de que ele não havia tido nenhum filho homem, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica através do ato de supremacia em 1534. Por quê? Pela Igreja Católica só se casa uma vez. Então, Henrique acha isso um absurdo. Então, quer se separar da sua esposa e quer casar novamente. Então, ele rompe com essa ideia da Igreja Católica. Com esse ato, o monarca passou também a condição de líder religioso supremo da Inglaterra,
se desligando das autoridades papal. Dessa forma, o rei deu origem ao anglicanismo, religião majoritária na Inglaterra até os dias de hoje. A ruptura com a Igreja Católica também teve fins econômicos, já que a coroa e a nobreza inglesa reivindicaram terras que pertenciam à Igreja de Roma. Então, com todas essas reformas, eles se separam desse poder que está localizado e centrado em Roma. O que foi a Contra-Reforma? A Igreja Católica, contudo, não acompanhou passivamente um movimento de reformas que propagavam pela Europa. Quer dizer, ela não aceitou facilmente, ela ficou lá esperando essas reformas que aconteceram, não, que a gente falou. Ela foi na luta e ela bateu de frente com essas reformas, né? Embora já tivesse atravessado outros períodos de contestação, os movimentos reformistas romperam a unidade cristã na Europa, o que ameaçou o poder da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso? Para combater a reforma protestante, estabeleceu-se o Concílio Trento, que ocorreu de 1545 a 1563, liderado pelo Papa Paulo III, para reafirmar a crença nos dogmas católicos e elaborar as diretrizes que a Igreja seguiria a partir de então. Os dogmas seriam os ensinamentos da Igreja. Não é isso? Como é que ela pode? Quais são as regras da Igreja Católica? Esse processo ficaria conhecido como a Contra-Reforma, por se opor ao movimento protestante iniciado em 1517 por Martinho Lutero. É interessante que Martinho Lutero ele vai ser o que vai dar início a essa reforma. Então ele é bem interessante e a gente sempre vai ver muito falar sobre reformas religiosas e ter o personagem, a figura histórica de Martinho Lutero. Dentre os principais pontos estabelecidos pela Contra-Reforma, podemos destacar o reforço do Tribunal da Santa Inquisição, ou do Santo Ofício. A Inquisição tinha por objetivo julgar e condenar os hereges. Herege era todo mundo que condenava ou que não era de acordo com os dogmas da Igreja. É isso? Ou seja, aqueles que não respeitavam os dogmas católicos, entre suas ações mais famosas, o Tribunal do Santo Ofício julgou e puniu filósofos, cientistas, estudiosos como Galileu Galilei. Quer dizer, a Santa Inquisição queimava, a gente vê muito isso em filme, né? Queimava as bruxas. Então, as mulheres que eram contra, ou que tinham algumas ações que deixava a igreja em dúvida, ela mandava queimar através das fogueiras, através desse tribunal da Santa Inquisição. Apoio às companhias de Jesus. Ordem religiosa responsável principalmente pela conversão ao catolicismo dos povos nativos que viviam na América. A gente está falando de que agora do Brasil. Né? Dessa forma, a igreja procurava catequizar os indígenas e conquistar novos fiéis. Ok? O index, né, do latim índice de livros proibidos, era o índice ou lista de livros e obras proibidos pela igreja, o que dificultava sua circulação por serem considerados heréticos ou que se opunham aos dogmas católicos. Então, quer dizer, a igreja ela guardou e ela excluiu esses livros, porque questionava um pouco esse poder, essa hierarquia, esse ensinamento dessa igreja.